Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 128 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. Módulo 3, ética. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobregaflores.com. Você é o nosso convidado. Bom, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje. Já vai curtindo aí, né? Olha só o conteúdo, cara. Sensacional esse conteúdo. Racismo vulgar. Racismo vulgar de Frantz Fanon. Vamos então ver o que diz aqui esse conteúdo, logo de cara, aquele conceito bombadão, esse conceito aí, esse aí realmente liquida a fatura, né, no conceito, pessoal, porque olha a estrutura dele, ficou bem, né, legal, né, ficou bem legal. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, vamos começar aí então a estudar o racismo vulgar. O que seria isso, hein? É o termo utilizado para designar a forma desumana, criminosa, brutal, predatória, primitiva, escravocrata, lombrosiana, polidimensional e direta da experiência que envolve a colonização de uma civilização sobre outra, sendo que, para isso, o colonizador parte da premissa de que o colonizado possui caracteres biológicos, cuja compleição o torna inferior, e por isso precisa ser discriminado em sua forma de existir. Olha só esse conceito. Racismo vulgar, então, veja só, nós temos duas figuras. Nós temos um conflito, primeiro, de civilizações. Nós temos um conflito de culturas. Se há um conflito de civilizações, vamos entender isso? Se há um conflito de civilizações, nós temos um conflito, volta lá na aula de cultura, um conflito de uma cultura A com uma cultura B. Joia? Duas culturas em conflito. Essa cultura A, ela vai colonizar, é o colonizador. A cultura A é o colonizador, e a cultura B é o colonizado. Se você entender isso aqui, vai de boa. De boa mesmo. Colonizado. Tá legal? Beleza? No racismo vulgar nós temos um conflito de culturas, onde eu tenho um colonizador, tá legal? Na primeira civilização, e eu tenho um colonizado na segunda civilização. Ou pode ser um conflito só entre culturas mesmo. Beleza, vamos em frente aqui então, voltar no nosso conceito. Opa! Tira aqui, volta lá. Nessa perspectiva, o racismo é interpretado como uma questão cultural. É isso que eu falei. Beleza? Que obtura encerra, que oprime. Né? Oprime o negro. Especificamente aqui para o conceito, né? Se adequando mais ao conceito, mas que serve no racismo de maneira geral. Mas aqui a puxada maior foi para o negro, segundo o Fanon, né?
obtura o negro de se constituir enquanto sujeito social. Percebe? Então o indivíduo ele é impedido de se constituir como um sujeito dentro da sociedade. Em virtude desse exotismo, ou seja, o que está exótico, vem de fora, fenogenótipo ou fenogenotípico, porque leva em consideração nessa filosofia tanto o fenótipo, ou seja, a parte externa, quanto o genótipo, que é a parte genética. Tanto faz. Graves sequelas de ordem o quê? Psíquica. Porque, pessoal, o cara que está sendo vítima do racismo, agora, da maneira que você conhece, ele fica, vamos dizer assim, com sequelas. Ele fica com perturbações. Ele fica com opressões mentais. Fica ou não fica? Fica. Fica assim. São geradas psíquicas, são geradas. E, ainda sob a pressão dos discursos de dominação essencialista e capitalista, o dominado passa a assimilar a consciência apresentada coativamente pelo invasor. O invasor daquela civilização, o invasor daquela cultura. Então o invasor apresenta uma cultura, o invasor, aqui ó, o colonizador, invasor, colonizador, aqui ó, ele é o invasor que apresenta a cultura A, né? E a cultura B, o colonizado, passa a assimilar, passa a capturar essa cultura e lacrar essa cultura como verdadeira. Passa a entender que essa é a cultura melhor. Passa a entender que essa é a cultura que ele deveria adotar e que só existe ela, na verdade. Ele passa a estar focado nessa cultura. O colonizado, ele fica ali meio que obliterado, né? Ele fica o quê? Ele fica com a mente congelada, com a mente fixada no colonizador. Vai se ligando que dentro aí da humanidade você já viu um monte de coisa na natureza, né? Muita coisa aí envolvendo isso no âmbito dos países, das civilizações, da história. Né? E aí o que vai acontecer? Presta atenção, pessoal. Segundo o Fanon, a cultura B, que é a colonizada, ela não perde essa cultura não. Ela não esquece não. Sabe o que acontece? Acontece aqui, ó. Ela encapsula, ela objetifica, ou seja, ela transforma num objeto sua própria cultura. Ela estrangula, ou seja, asfixia a sua própria cultura. E mumifica, fica uma espécie de múmia, mumificada. Mas está lá a cultura ainda. Está lá. A sua própria cultura fica nessa condição. Vendo agora como reduzida, inferior e subserviente, como algo anormal e errado, pois o normal e certo seria ser como opressor. A coisa aqui é quase existencial, cara. Se não for, viu, cara? Se não for existencial, é quase existencial. Então, os exemplos tirados lá do próprio dos próprios textos lá do Fanon, olha, o normal é ser branco. Para o negro há um só destino, o de ser o quê? Branco. A alma do negro é um artefato do branco. Pessoal, perceba como a pegada disso, né? O nível cultural, o nível de intelectualidade desse filósofo. Maravilhoso, cara, extraordinário. Bom, acrescentando aí o Buckingham, ele e outros autores, né? Outros autores, citando um trecho do Fanon, vai dizer, nesse pedaço aqui, ó, o negro quer ser como o branco. Olha só, isto é, as aspirações de muitos povos colonizados foram formadas pela cultura colonial dominante. A ideia do que significa ser negro é resultado de padrões de pensamento europeu, fundamentalmente o quê? Racista.
Percebeu aí a pegada do Fanon? Muito legal, né, pessoal? Vamos em frente aí para concluir esse conceito desmembrado, a melhor parte já foi, né? O pensador destaca também que tal sequestro cultural de cunho imperialista pode ocorrer de várias maneiras nos tempos modernos, não se restringindo a saqueamentos. Veja, não se restringe, porque quando uma civilização, pessoal, o que nós aprendemos aqui, né? Quando uma civilização invade a outra, né? Uma cultura A, o colonizador, invade a cultura B, o que ele faz? Ele bagunça tudo, ele saqueia, ele destrói o máximo possível, não é assim? Só que o Frantz Fanon vai dizer que não se resume só nisso. Olha lá, não se restringindo somente a saqueamentos, a racismo, a torturas, a homicídios e genocídio. Não é só isso. Mas, por exemplo, disfarçantes e escondentes com um método aparentemente inofensivo. Gente, aparentemente inofensivo. Vê se não tem isso na nossa sociedade. O cara ali, ele quer difundir de alguma forma o racismo e ele finge que gosta, por exemplo, de negro. Não tem isso? Tem, não é? Ele finge que gosta, mas dá para perceber pelas palavrinhas dele, no fundo, né, que vamos dizer assim, ele detesta, vamos dizer assim, a raça ou a etnia ou aquilo que vem da religião. Então, mas se mostra o quê? De maneira inofensiva. De maneira inofensiva. No entanto, tão hostil, continuando o texto, e voraz, ao final, quanto a de sua forma mais o quê? Violenta. Na sociedade nós vemos isso, tá? Por exemplo, aí lá no Código Penal Brasileiro, nós temos o crime da redução à condição análoga de escravo. Ainda existe esse crime aí. Está lá pelo 270 e pouco por ali, né? 278, por ali assim. Redução à condição análoga de escravo. Então o indivíduo é reduzido a uma condição parecida de escravo. Né? Não é só o não reconhecimento dos direitos trabalhistas dele. Não. O indivíduo passa a trabalhar sem norma trabalhista nenhuma. E sobre um viés de tortura e escassez absurdo e desumano. Tem isso. E isso está o quê? De maneira mais o quê? Né? Ah, não, é para trabalhar, vamos ganhar conforme aqui a produção e tal. E os caras dão lá, né, o fazendeiro dá lá uma grana a mais para os caras. Você aceita um café? Esse crime, inclusive, só a título de conhecimento, né, é julgado pela Justiça Federal e não estadual. Tá? Bom, então deixei aqui um recorte, tá, do Racismo e Cultura do Fanon. Vamos fazer a leitura desse recorte, você vai ver que vai reforçar o que a gente ensinou aqui no Racismo Vulgar, nesse assunto da aula de hoje, aula 128. Então vamos lá. Vamos para a leitura aí do Racismo e Cultura. Se a cultura é o conjunto de comportamentos motores e mentais nascido no encontro do homem com a natureza e com o seu semelhante, devemos dizer que racismo é, sem sombra de dúvida, um elemento cultural. Então é isso aqui que a gente tem que pegar hoje, pessoal. O racismo é um elemento cultural. Muito bem colocado aí pelo Fanon, né? Muito bem colocado, tá? Tá dentro da filosofia isso, pessoal. Claro que a sociologia vai pegar também, né? Mas, veja só, ele se dedicava ao estudo da filosofia, além de ser psiquiatra também. O Fanon também era psiquiatra. Assim, há culturas com racismo e cultura sem racismo. Então tem dois tipos de cultura. Contudo, este elemento cultural preciso não se esquistou, ou seja, não terminou, né? Não terminou, tá? Não terminou. O racismo não pode esclerosar-se, o racismo não pôde
esclerosar-se. Ou seja, o racismo ele não conseguiu terminar. É isso aí. Teve de se renovar. É aquelas outras maneiras mais sutis que eu falei. Percebeu, pessoal? E se matizar e mudar de fisionomia. Olha aí, ó. Então ele adota outras frentes para parecer que não é racismo, mas na verdade é. Né? Porque não é só o xingamento, né? Conforme o Supremo Tribunal Federal colocou o xingamento, que é injúria qualificada pelo motivo de raça, como crime de racismo. Não é mais injúria do Código Penal, ele é crime de racismo, julgado conforme lá a lei 7719, né? Acho que é essa lei 7719, que é a lei do racismo, tá? Aqui no Brasil. Bom, vamos em frente. Teve de sofrer. Não é só isso, não é só esse xingamento, ou uma imputação, ou as proibições e vedações fazendo distinção à raça. Não é só isso, não. São maneiras mais até sutis e camufladas e dissimuladas de produzir o racismo. Não é? Às vezes aquele olhar, pessoal, também, saindo aqui um pouco aí do livro do Fanon, mas aquele olhar, aquela maneira, né, depreciativa, isso tudo aí está envolvendo também, né? Bom, teve que sofrer a sorte do conjunto cultural que a informava. Como as escrituras se revelam insuficientes, o racismo vulgar, primitivo, simplista, pretendia encontrar no biológico, percebe, pessoal? Colocamos essa característica, essa situação também lá, tá? No biológico, a base material da doutrina. Então essa distinção, lembra? Genotípica e também fenotípica, tá? Não é só a aparência, mas é o modo de ser do indivíduo. Seria fastidioso lembrar que os esforços empreendidos nessa cultura, forma comparada de crânio, quantidade e configuração dos sulcos encefálicos, característica das camadas celulares, do córtex, dimensões das vértebras, aspecto microscópico da epiderme. Então, pessoal, percebe? Por isso que eu coloquei lá no conceito aquela expressão que você viu lá. É uma maneira lombrosiana. Né? Lombrosiana. O que é isso? Cesare Lombroso, considerado pai da criminologia, foi um médico legista que tinha como característica, vamos dizer assim, ele taxava como característica do criminoso as dimensões do corpo. Ele ficava medindo lá e pesando, por ser legista, né? Ele pesava o indivíduo e media, e aí dizia que aquele indivíduo era, por exemplo, ali um criminoso. É assim, né? Então é isso. Então o indivíduo passou a ser o quê? Julgado, né, de alguma forma nessa época, tá? Isso é 1800 por ali, julgado conforme a aparência, né? Conforme ele é, e não pelo que ele fez. Daí a diferença lá no direito penal, para quem quiser estudar, do direito penal do fato, direito, nossa aula aqui envolve tudo, direito penal do fato, isso aqui não é o Fanon, mas nossa aula é multicultural. E o direito penal do autor. Veja só, o direito penal do autor vai julgar pelo que ele é. Ah, como é que ele é? Se for, veja só, por essa teoria, né, se for utilizar o racismo vulgar, qual é o genotipo dele? Qual é o fenotipo dele? Qual é a aparência? Qual é o tamanho do crânio? Não é? Se o indivíduo for empregar esse racismo, técnicas de racismo, que se difundem das suas mais diversas, ele vai ser julgado pelo que é, pela sua aparência. Né? Já o direito penal do fato não, é mais justo, está mais perto do conceito de justiça. Ele vai ser julgado pelo fato.
ele vai ser julgado pelo que fez, ou seja, pelo verbo, pelo núcleo do tipo penal que comporta aqui no Brasil, o núcleo do tipo penal que designará basicamente, né, o verbo designará basicamente o que ele fez, claro que envolvendo ali uma análise subjetiva do que se chama de dolo. Dolo. Professor, não entendi nada. Não faz mal, cara. Vamos voltar aqui. Não faz mal. Só dei uma viajadinha aqui para você ficar multicultural também. Bom, o primitivismo intelectual, olha aí, gente, primitivismo intelectual e emocional aparecia como uma consequência banal, um reconhecimento de existência. É o que eu falei. A técnica utilizada aí e a ideia dessa filosofia está quase existencialista, pessoal. Se não for, tá? Eu até considero. Porque o principal aqui é a crítica do modo do indivíduo existir, da maneira como ele existe, e não como ele é simplesmente por fora. Sacou, cara? Continuando, o objetivo do racismo já não é o homem particular, mas aqui, ó, olha esse final, ó, mas uma certa forma de existir. Então já não é o homem, já não é o indivíduo andando ali, se ele é preto, branco, se ele é asiático, se ele é caucasiano, né, que é me falhou a memória agora, né? O asiático, caucasiano, se ele é caucasiano, que ele é branco, se é de outra cultura, se é árabe, não. É a forma de existir dele, cara. Olha aqui, ó. É a maneira de existir. Então é muito mais sutil isso aqui, pessoal. Muito mais disseminado. Muito interessante aqui. Genial isso aqui, cara. É genial isso aqui, pô. Temos que reconhecer. Isso aqui é genial. Esta cultura, outrora viva e aberta ao futuro, fecha-se, aprisionada no estatuto colonial, estrangulada pela canga da opressão. Presente e simultaneamente mumificada. Percebe a cultura mumificada? Falei, ó. Depõe contra os seus o quê? Depõe contra os seus membros. Ou seja, o indivíduo mumifica a sua cultura, porque, por exemplo, aqui, né, a cultura negra, ele vai lá e engessa e mumifica a sua cultura, ele não põe para fora aquela cultura, ele não expressa, ele engarrafa aquela cultura, estrangula, e aquilo vai depor de alguma forma contra ele mesmo, em algum momento. É essa a questão. Porque a cultura está ali, segundo o Fanon. Ela só não foi colocada para fora pela presença do colonizador. Muito interessante, muito legal essa filosofia, muito legal. Bom, com base em tudo que eu falei, faça essa questão aí que caiu pela banca FUNCERN. FUNCERN deve ser Rio Grande do Norte, né? Faça essa questão. Considerando o excerto a seguir, excerto é pedaço de texto, tá? Numa primeira fase, o invasor instala sua dominação. Olha, ó, tem um invasor, ele instala a sua dominação, estabelece firmemente sua autoridade. O grupo social submetido, ou seja, o colonizado, econômica e militarmente, é desumanizado. Então já, né, o indivíduo passa a lidar com aquele monte de pessoas necessitando de coisas básicas, né? Segundo o método polidimensional, ou seja, várias maneiras de agir, né? Exploração, torturas, pilhagens, para curiosidade, são aqueles furtos e roubos e saqueamentos, né? Então, destruição. Vai lá no mercado, o invasor vai lá nos mercados, nos armazéns e
o quê? Tira o alimento, tira o sustento lá do faz furtos, roubos, né? Racismo, assassinatos coletivos, opressão racional, opressão racional se revezam em diferentes níveis para literalmente fazer o autóctone um objeto nas mãos da nação ocupante. Autóctone aqui é o invasor. Nas mãos da nação que é? Da nação. Perdão, é o invadido. Fazer o autóctone, o invadido, um objeto nas mãos da nação que é ocupante, que é o invasor. Então, o autóctone é o invadido. Bom, já deu para tu entender aí que, né, no texto do Fanon, houve um colonizador invadindo quem? O território, invadindo a civilização, invadindo a cultura do colonizado. Então, com base nisso aí, você marca que letra, cara? O excerto do Fanon, o estado de exercício do poder colonial, conhecido como, certeza que tu acertou, resposta certa, letra, racismo vulgar, em sua forma o quê? Biológica, porque ele leva em conta justamente essa parte biológica. E o nome que se dá, racismo vulgar. Ficou tranquilo, ficou fácil, né? Essas são as nossas apostilas, está aguardando você lá. 500, 300, 100 e 700 não existe. Agora 200 você pega de graça, gratuitamente lá no nosso grupo de estudos, e 1000 vendendo lá no site. As apostilas teóricas com o certificado desse curso que você está fazendo aqui, nós estamos no módulo de política, ainda não está pronto. O que está pronto é isso aqui. Pronto é isso aqui, ó. Introdução e fundamentos, epistemologia e ética. Valeu? Módulo 1, 2 e 3 estão lá no site vendendo. Valeu? E o grupo que você pega as 200 e pega em primeira mão também as aulas que saem aqui, é esse aí, ó. É esse grupo de estudos. O link está lá no site e está também na bio do meu Instagram. Olha aqui, pessoal. Simulados, está com pressa. 3 simulados aí envolvendo aí filosofia. 10 questões em cada uma com PDF e corrigido em videoaula. Joia, você está com pressa porque tem 30 pontos, né? Muito poucas repetições aí dos pontos, são 30 pontos de filosofia aí. Aqui nós temos aí, mais alguns produtos, grupo de estudo, mini curso de matemática, mini curso de Estatuto da Criança e Adolescente, mini curso de conhecimentos pedagógicos, mini curso de educação na Constituição e um projeto aqui do Caveirão da Polícia, que seriam aulas para resumos de aulas em questões e, enfim, uma coletânea de aulas e resolução de questões. Coloquei tudo nesse compilado aí de vídeo aula e também alguns PDFs de exercícios no Caveirão da Polícia. Você consegue lá também. Aqui, ó, grandes questões da filosofia. Você encontra lá felicidade, amor e paixão, bem e o mal e intuição. E você está nesse curso aqui, ó. Você está nesse curso de filosofia, no YouTube, 100% online aqui no YouTube, 100% gratuito. Se você quiser adquirir as apostilas, é contigo o investimento, tá? Quer ou não. Olha só, gente, eu vou pedir agora para você dar aquele like aí, né? Comentar aí embaixo, compartilhar para o colega, joia? E a gente se despede com a imagem das nossas apostilas. E é isso aí. Pessoal, foi muito bom ter você aqui. Muito bom ter você aqui. Agradeço a tua presença aqui nessa aula 128. Te aguardo no próximo encontro. Dobramos aí a linha, talvez aí de 90% do curso de política. Estamos atingindo lá o topo final dela, do que eu desejo para colocar nesse módulo de política. Claro que não exaure aqui a filosofia, né? Muito mais coisa em outros momentos nós vamos colocar, né? E é isso aí. Te aguardo no próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.